E já voltamos, nossa aula foi bem animada, bem agitada, bastante conhecimento, teve um quiz, teve de tudo um pouco, né? Isso. E agora vamos fazer uma revisão para alinhar direitinho para que vocês possam fazer a atividade. Não esquecendo que tem 2 exemplos da aula, né? Por que não deu tempo? Porque nós não queremos correr, não é corrida. Nós queremos que vocês compreendam o nosso tempo é ali bem cronometrado, bem exato. Só que a gente gastou, ou melhor, ganhou um tempo mostrando para vocês aquela equação reduzida, como que chegou na geral com 2 maneiras diferentes. Aí foi isso que realmente acabou não dando tempo de fazer esses 2 exemplos no final, porque isso não acontece, Eu né? até penso que a gente pode depois pensar numa aula no primeiro ou no segundo ano de álgebra, umas 2 ou 3 aulas, né? Com álgebra, produtos notáveis, porque são coisas que a gente precisa. E às vezes a gente esquece um pouquinho, até tem uma aula de álgebra lá, tem aula de polinômios no terceiro ano, que dá para tentar alinhar alguma coisa de álgebra dos polinômios, para deixar, porque assim, é importante. Um aluno que domina álgebra, ele tem um domínio na geometria, ele tem um domínio na aritmética, porque a álgebra ajuda muito nesse ponto. Isso mesmo. Vamos em frente, então, fazer a revisão da aula 34. Olha lá. Então, quando a gente estava falando de geometria analítica na circunferência, na parte 1, o que acontece, né? A gente deu uma introdução primeiro, relembrando a diferença entre circunferência e círculo. Isso. Circunferência é o contorno, tá? O contorno é a linha, é o perímetro. Isso é a circunferência. Trabalhamos com a ideia de 2πr. Esse é o nosso cálculo para calcular o comprimento de uma circunferência, ou o perímetro. Depois nós falamos do círculo. O círculo já traz a ideia, não é, da área, da região ocupada. E aí nós equacionamos agora a circunferência, trazendo a equação reduzida e a equação geral da circunferência, já no plano cartesiano. Lembrando que o centro da circunferência vai ter um comprimento até a base lá da nossa circunferência. Essa distância nós chamamos de raio. E para a circunferência ser toda perfeitinha, esse raio tem que obedecer todo esse giro. E eles perceberam que, para isso acontecer, nós precisamos trabalhar com o Teorema de Pitágoras. Se vocês lembram direitinho, é a ideia de seno e cosseno. Beleza, e o centro sempre a gente vai pegar essas 2 informações aqui, né? Quem acompanha x, quem acompanha y com sinal contrário. Já é o centro da circunferência. E o raio é só tirar a raiz quadrada do número sozinho. Aí mais na frente a gente foi para as posições relativas, né, entre reta e circunferência, que podem ser externa, quando a nossa distância é maior que o raio, pode ser tangente, quando a nossa distância é exatamente igual ao raio, e pode ser menor, pode ser secante, quando a nossa distância é menor que o raio. Isso aqui, ó, o coração da aula tá aqui, tá? Então vamos anotar aí, vamos refletir, fazer os desenhinhos. Não precisa ser nada muito minucioso, mas é importante ter essas anotações aí, essas representações gráficas, tá? Beleza. Aqui vamos dar uma olhadinha nos mapas mentais, como sempre, porque é dica para o Enem. Olha que bacana esse aqui, bem simplesinho, feito aí por um aluno no caderno, numa folha sulfite. E ele fez um resumo aqui bacana entre a geometria plana e a geometria analítica, não é? Né? Mostrando direitinho lá. A diferença entre circunferência e círculo, até no desenhinho, né? Olha que legal, circunferência é contorno, círculo é área, e trouxe as equações. Depois ele fala da nossa geometria analítica mesmo, raio ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, ou seja, a equação reduzida da circunferência, que é a mais usual, tá? O que mais se usa. E aqui para finalizar também, ó, trazendo algumas informações sobre a circunferência, certo? Perfeito. Legal, daí, né? Os mapas mentais eu acho que são riquíssimos, assim, ó, para você estudar, para o Enem. Mas o mais legal de tudo isso é você fazer o seu, né? Faça. Pegar pronto. Ah, mas eu pego pronto aqui e eu copio, tá? Beleza, copiar pode ser. Copiar é bom. Você tá botando a mão na massa, você tá escrevendo, fazendo o seu, você toma mais propriedade do assunto. E eu costumo falar para o aluno o seguinte: depois que você estudou, fez tudo, copiou, anotou, pega uma folha em branco e aí tenta colocar na folha em branco tudo que você lembra em forma de mapa mental. Depois você compara para ver se está certo. Isso é um mapa mental, é o que eu mentalizei, o que eu guardei, beleza? Mas vamos correndo porque o exercício tem muito. Bastante, né? Vamos lá então, agora é hora de atividade de sala, mas já já a gente volta com as correções.
Vamos então resolver as atividades de sala, tirar as dúvidas sem perca de tempo. Questão de número 1, olha lá. Dê as coordenadas do centro e do raio das circunferências representadas pelas equações. Então vamos lá, na primeira, x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado. O centro é os valores que acompanham x com sinal contrário. 2. Então aqui tem menos 2, vamos colocar 2. Aqui não tem nada, então a gente coloca 0. Vamos no centro dessa aqui também, ó, sinais contrários. Então para x menos 3, para y 1. Esse é o centro. O raio, lembra que o raio é a gente pegar e aplicar a raiz quadrada nesse valor que a gente tem aqui? Isso. Quanto é a raiz quadrada do número 4? 2. E a raiz quadrada do 16? 4. Então, na verdade, o raio são esses valores aqui. Simples assim, só isso. Só isso. Beleza? Beleza. Vamos em frente, vamos lá, questão de número 2. Vamos determinar a equação reduzida da circunferência com centro 2 e menos 9 e raio 6. Lembrando que a equação reduzida é aquela que está aquele formatinho lá, x menos o centro, y menos o centro. E o raio ao quadrado. Isso, então aqui nós temos o A e B, né? Isso. No centro, né? E o raio é 6. Beleza? Então a gente vai fazer x menos A, quem é A? 2 ao quadrado. Mais y menos b, mas quem é b? Menos 9. Gente, teve número negativo, coloca entre parênteses para não dar confusão, tá? Quem é o raio? 6. 6 ao quadrado. Então vamos lá, melhorando tudo isso, x menos 2 ao quadrado, mais y menos com menos. Mais y mais 9 ao quadrado igual a? 36. 36. Só isso? Só isso. Porque ele quer a equação reduzida desse valor com esse centro. Então é isso aqui. Isso. Em alguns livros, talvez vocês encontrem que a equação reduzida deixa o raio ao quadrado, tá? A gente desenvolve aqui por causa da potência, né? Tá? Uhum. Beleza? Beleza. Top. Muito fácil, né? Muito simples. Vamos agora à posição relativa das circunferências. Essa aqui fica um pouquinho diferente. Bora ver, questão de número 3. São dadas a reta de equação 2x mais y menos 1 igual a 0 e a circunferência de equação x mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Para nós determinarmos a posição relativa, precisamos primeiro descobrir quem é o centro e o raio da circunferência. Então vamos lá determinar o centro e o raio da circunferência. Beleza. O centro a gente já sabe que são esses valores com sinais contrários, né? Isso. Então o centro é menos 3 e 4. Quem é o raio? O raio é a raiz quadrada. Isso, raiz de 25. Então, na verdade, o nosso raio é 5. Beleza, agora a gente vai ter que calcular a distância entre ponto e reta, que é a nossa equação aquela, ó, módulo de ax mais by mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembra aquela? Beleza, então, perfeito. Agora vamos substituir. Vamos lá, dentro do módulo, quem é o a? O a é o 2, tá lá em cima lá, ó. 2x. É que tem horas, eles podem estar confundindo. Tem hora que o A e o B são os centros, né? E tem hora que o A e o B são os coeficientes. É porque aqui, na verdade, ax mais by mais c é a equação da reta. Da reta. Então aqui nós estamos com A, B e C da reta. Tá? Esses pontos aqui... E esse A e B aqui é da circunferência, Isso, né? que no caso aqui vai ser o nosso XP. Né? Na nossa equação vai ser o X do ponto. Isso mesmo. Então ali o C, menos 3 e 4... esse é o X do ponto, né? Isso, XP e YP. Então quem é o A é quem acompanha X aqui, 2. Quem é o X do ponto? Aqui, ó. Menos 3. Mais, quem é o B? Quem acompanha o Y. E quem é o Y do ponto? 4. Mais o C? Menos 1. Menos 1. Isso tudo dentro do módulo. Sobre raiz de A, de novo aqui, quem é o A? 2 ao quadrado. Raiz de B? 1 ao quadrado. Vamos indo? Vamos lá? A distância, então, dentro do módulo vai ser 2 vezes menos 3. Menos 6. Menos 6. Mais 1 vezes 4. 4. Menos 1. Menos 1. Isso. Sobre 2 ao quadrado. 4.
4, mais 1 ao quadrado. 5. Já está dando o resultado geral, né? Total. Distância vai ser igual. Eu devo 7, tenho 4 para pagar, eu fico devendo 3. Isso mesmo. Sobre a raiz de 5. Módulo de 3 é 3 dividido por raiz de 5. Agora a gente tem que ver se vai dar 5, né? Esse número não tem como... Ele vai ser menor do que 5, porque raiz de 5 é 2,2. E 3 dividido por um número menor que ele vai dar 1, alguma coisa, isso, né? Vamos ver aí aproximado aí? 3 dividido por raiz de 5, ou melhor, 3 dividido por 2,2? 3 dividido por 2,2 com certeza vai dar menor, né? 1,4. 1,4. Ou seja, a distância aqui é o nosso resultado agora. A distância é menor que o raio, então ela é secante. Meio apertadinho, mas deu. Certo? Aham. Aí essas aqui de posição relativa entre reta e circunferência dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Beleza. Só para vocês ficarem espertos aí. Joinha? Joia. Se liga no Enem, vamos à pergunta de número 4. Durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas x, y e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5. Como se segue? Beleza. Vamos lá. Então, tem algumas informações aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. A 5 está aqui, tá? Vamos separar aqui. E aí temos algumas figuras que estão determinadas com aquelas informações. Beleza. A pergunta é, qual destas figuras foi desenhada pelo professor segundo essas orientações? Bem legal isso aí, né? Agora a gente vai ter que verificar se cada caso é um caso aqui, né? Olha lá, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 tem centro 0, 0. Então vamos lá, vamos pensar. Centro 0, 0, porque aqui não tem nada que acompanha x, que acompanha y, 0, 0. O nosso raio é a raiz desse valor aqui, 3. Lembra? A raiz de 9. Então vamos lá ver lá, tem que 3. ser centro 0, 0 e tem Centro que ter... 0, 0, raio 3. Raio 3. Centro 0, 0, aqui tá, né? Porque então tá fora a letra A e B, porque ali o raio é 9, ó. É mesmo, ó, raio 9, tem 9 unidades para cada lado. Isso, tá então fora. Essa tá fora, essa tá fora. Essa aqui tá no centro? Tá. Tá no centro. O raio é 3? 3. 3. Vamos ver a letra D? Também. Tá no centro e também tem raio 3. E aí também. Mas beleza, já descartamos duas. Só com a primeira informação, né? Vamos na segunda. É a parábola de equação y igual a menos x ao quadrado menos 1. E variando de menos 1 a 1. Bom, eu não sei se eles vão recordar, mas a gente espera que sim, né? A parábola aqui tem um coeficiente A negativo, né? Então ela é para baixo. Se o A é negativo, né? Menor que carinha zero. Carinha triste, né? Lembra lá? Carinha triste. Então temos que ter na boquinha, a gente tem que ter uma parábola voltada para baixo. Vamos ver lá? Vamos ver. Essa aqui carinha aqui tá feliz. Tá fora. Ó, essa aqui tá feliz. Então não serve, tá fora. A letra D tá triste. E a outra tá triste. A letra E também. tá triste também. Só que tem um detalhe importante, olha só. Na letra D, ela tá acima do eixo. Isso. Né? Cortando o C lá em cima. Na letra E, tá cortando o C lá embaixo. E o C é onde a gente tem o termo independente que corta a parábola no eixo Y. Isso. E aí, claro, porque variando de menos 1 a 1 estão os dois, né? Não adiantou muito. Mas vamos ver o C do nosso... Vamos ver o C? O nosso C. O nosso C é o menos 1. Menos 1. Então tem que cortar para abaixo, né? Perfeito. Então aqui no menos 1 é que tem que estar a boquinha cortando aqui o eixo Y. Então com certeza já matamos a charada e a resposta correta é a letra E. Você tá vendo? Isso é uma questão. E essa questão aqui, tá? Se não me falta memória, é uma questão do Enem. Tá? Então, sim, ela é bem prática porque, usando algumas definições, algumas teorias, nós já matamos a resposta. É aí que nós, professores, comentamos. Eu não preciso decorar a fórmula, tenho que saber. Eu não preciso decorar métodos mirabolantes de resolver, porque eu resolvo as equações. Não. Eu preciso entender o que acontece. Primeira coisa, o raio. O raio foi determinante. Foi. Segunda coisa, a parábola. O centro, todas elas estavam no centro, né? Mas o raio aí, olha aqui, o raio tem gente que já acha que o raio é o próprio 9 aqui. Aí já fica entre A e a B. Sendo que o raio é a raiz do número 9, né? Que é 3. Aí, então, olha aí, por aí já segue a situação de um possível
equívoco, Isso. né? Mas a dica, opa, calma, mas a dica da parábola e o conhecimento da função do segundo grau foi determinante, porque você viu, A negativo, parábola para baixo, C, ponto de interseção, matamos a resposta. Os itens 3 e 4 ia falar sobre os quadradinhos dos olhinhos, Os né? quadrados. É dos olhinhos, ó. Só que ali, ó, entre a D e a E, os quadrados estão no mesmo lugar, então não ajuda muito. A única diferença está na parábola. É. Então, é nessa hora que o estudante ganha tempo. Beleza? Uou. Ei, nós temos 4 minutos. Temos. Vamos brincar com o número? 3,59. Ou a gente faz a... Vamos brincar com o número? Vamos. Se der tempo a gente... Vamos lá? Brincando com os números, olha lá na telinha, qual era a pergunta mesmo? Quando entrei em um ônibus, encontrei 9 passageiros, ou seja, 9 passageiros incluindo eu. 10 passageiros. Desceram 2 e um subiu, ficaram tem 9 9 passageiros. passageiros de novo. Mas, Não, né? é 9 passageiros. Mas o motorista e o cobrador, Também temos conta. então 11 pessoas. A pergunta é quantas pessoas há no ônibus, não quantos passageiros. Isso mesmo. Nosso diretor acertou, tá de parabéns. Depois que ele parou de ser afoito, ele começou a acertar as questões, Verdade, né? verdade. Vamos voltar? Dá tempo, Bora. né? Só tem que ter paciência que vai voltar um pouquinho rapidinho, assim. Mais um Calma, pouquinho. calma. Quem tem labirintite não olha pro quadro. Vamos voltar lá nos exemplos. Ops, agora passou muito. Exemplo de número 2, vamos fazer um deles aqui, Vamos. né? E já ajuda bastante, certo? Certo. Exemplo de número 2, ainda falando sobre posição relativa entre reta e circunferência. Vamos montar logo aqui o centro e o raio? Isso, o centro, os números 3 e aqui com 3. sinais contrários, então 3 e 3. Lembrando que o centro, a partir do momento que nós tiramos da circunferência, eles passam a ser o XP e o YP da nossa Isso. equação X lá. do ponto, Y do ponto. Perfeito. Certo? E o raio vai ser usado como parâmetro para determinar se é maior, menor ou igual. E a distância é dada por 3x mais y menos 13, podemos já colocar direto aqui, né? Dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado, lembrando que esse aqui é o a e esse aqui é o b. Então, a distância é dada por 3 vezes o x do ponto, 3. Mais o y é 1 vezes o y do ponto, 3 menos 13, sobre a raiz de a ao quadrado, 3. b ao quadrado, 1. Vamos lá pro ladinho. Módulo D, 3 vezes 3? 9. Mais 1 vezes 3? 3. 3. Menos 13. Bora ver. Aqui nós temos 3 ao quadrado. Dá 9 mais 1 ao quadrado, 10. 10. Raiz de 10, né? Então vamos lá. A distância vai ser 9 mais 3. 12. 12 menos 13. menos 1. Menos 1 sobre a raiz De de 10. Então o módulo de menos 1 é 1 sobre a raiz de 10. 3,2. 3,2, né? Raiz de 10. É assim, verdade, que até achei que era 3,1, 3,2, né? 1 dividido por 3,2 nunca vai ser 5. Nem vai maior. Ser 0, alguma coisa, né? E aí a gente vê que a distância, então, foi menor que o raio. Se é menor que o raio, secante. Aí eles vão dizer, só existe secante? Não. Até agora só deu secante como resposta, né? Beleza? Beleza. Tá, no caso ficou faltando só um, Não, né? mas agora é com tenho vocês. certeza que eles têm propriedade. E o nosso objetivo é que vocês compreendam a situação. E aí vocês viram uma questão do Enem que envolve essa ideia da equação da circunferência associadas com gráficos, com outras coisas. E vocês viram que nós só lemos 2 comandos. O primeiro sobre a equação da circunferência, achamos o centro e o raio. Já eliminamos 2. Depois olhamos a parábola. Pela parábola, só de ser com a concavidade para baixo, já eliminamos mais uma. Já sobram 2. Aí veio o determinante, que foi a posição da circunferência variando pelo C. E aí achamos o C, foi tudo suave, tranquilo. Suave, tranquilo, legal, né? A gente ainda conseguiu voltar a fazer uma questãozinha lá da aula que tinha faltado de exemplo, mas claro, quanto mais a gente faz pensando em vocês, para enriquecer o conhecimento. E podia fazer assim, ó. Vocês têm que refazer essas aqui, Isso. tá, galera? Professor presencial, o aluno fizer o exemplo 3, põe o exemplo 3 aqui. Faz o exemplo 3. Manda a fotinho. Você tira a foto, manda pra gente
Quem mandar a foto da questão pra gente, o professor presencial está autorizado a colocar um ajuste na nota ali, uma ajudinha de custo. Ajudinha de custo. Na sala Mas manda pra gente que a gente dá o ok se estiver correta, ou a gente pode também estar mandando a resolução. Olha que legal. Tá viu? bom? Agora finalizamos a nossa aula, a gente fica por aqui, a nossa aula de posição relativa entre reta e circunferência, relembramos alguns tópicos, mas assim, ó, conteúdos novos, né? Então fica a dica, vamos se atualizando, vamos fazendo os resumos aí para ficar mais tranquilo, mais de boa, tá certo? Ficamos por aqui daquele jeito. Beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!